gente, tudo bem? O nosso papo aqui hoje no canal vai ser sobre laqueadura tubária em mulheres que não têm filhos. Se você tem interesse nesse assunto e quer saber mais informações de como eu fiz a minha laqueadura, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, gente, o assunto é muito importante e tanto quanto polêmico também, porque é muito difícil a sociedade aprovar, aceitar as mulheres que não desejam ser mães, que não têm a maternidade como meta de vida, como propósito, né, de um relacionamento. Hoje eu vim só contar para vocês como foi todo o processo, desde da entrada até o término da minha laqueadura tubária. Eu vou deixar linkado aqui abaixo no box de informações o post que eu fiz, que já está disponível lá no blog para vocês conferirem, que foi contando como eu tomei a decisão e por que eu decidi fazer a laqueadura tubária. Eu conto o que eu sinto em relação à maternidade. Então é um texto muito importante, é um texto que já me rendeu muitos comentários inbox no Facebook, na minha página do Facebook. Porque, gente, muitas mulheres e homens também não desejam ter filhos. E, infelizmente, o lance de controle de natalidade aqui no nosso país é muito burocrático, é uma coisa que ao invés de ser facilitada, ela é dificultada. Mas a gente tem que entender também o motivo disso, né? Existem muitas mulheres que já têm 2, 3 filhos, que já fizeram laqueadura, inclusive no momento do parto, que já não é uma coisa mais permitida pela lei, e elas se arrependem. Depois elas querem reverter o processo de laqueadura. Esse é um dos fatores que torna a laqueadura algo quase que impossível de uma mulher que não tem filhos conseguir. Porque muitas mulheres que já têm filhos, elas se arrependem. Um outro fator que atrapalha muito, que eu diria que é 80% de peso na decisão da mulher fazer laqueadura, é o médico. O médico, ele precisa primeiro aceitar fazer a laqueadura em você, para que você possa dar entrada em todos os processos até a sua autorização sair e a data da cirurgia ser marcada. E a maioria dos médicos não aceitam. Se a mulher não tem filho, então não tem nem conversa, né? E infelizmente 99% dos médicos agem dessa maneira. Eles até ignoram a lei, eu vou deixar aparecendo aqui para vocês, a Lei de Controle da Natalidade, que foi aprovada em 1996 e que permite que, entre outros atributos, mulheres acima de 25 anos, com 2 filhos ou sem nenhum filho, possam fazer a laqueadura por decisão própria. Tem mulheres de 27, 28 anos que já têm 2 filhos e o médico não aceita fazer. Existem mulheres que têm 3 filhos, que têm 22 anos, por exemplo, que o médico não aceita fazer. Então é muito complicado realmente a gente enquadrar essa lei com a realidade da mulher, com a realidade do Brasil, né? Porque a gente infelizmente tem uma cultura de procriação muito grande, a gente tem os fatores, né? Sociedade, religião, mídia, que só favorecem, né, a romantização da maternidade e dificultam muito a aceitação dessa outra camada que vem crescendo gradativamente, de homens e mulheres que não têm esse projeto para suas vidas. Então, aceitando ou não, quem está assistindo esse vídeo, eu até peço que vocês não façam comentários atacando as pessoas que não desejam ter filhos, porque o meu objetivo aqui hoje nesse vídeo é somente a nível de informação, de passar para quem tem interesse, para quem já está muito bem resolvido, que é o meu caso, o que você deve fazer, quais são os passos que você tem que fazer para começar a dar entrada nesse processo
de laqueadura. Esse envelope aqui, ele tá cheio de exames que eu tive que fazer antes de dar entrada no processo de internação e depois, tá? Mas antes de eu falar para vocês sobre esses exames, eu quero dizer que eu tenho 36 anos, eu vou fazer 37 anos daqui a 3 meses e há muito tempo eu já tenho definido na minha vida, na minha mente, no meu coração, que eu não desejava ter filhos. Desde os 7 anos, gente, eu já falava que eu não ia ter filhos. Então, se passaram quase 30, a minha cabeça não mudou, o meu projeto de vida não mudou. E no ano passado, em agosto, eu finalmente ouvi um sim do meu ginecologista. Por quê? Eu finalmente ouvi um sim. Porque eu já sou paciente dele há quase 10 anos. E eu sempre tocava nesse assunto de fazer laqueadura. E ele falava, não, Michele, vamos esperar mais um pouco. Você ainda é muito jovem, não é bom para a sua saúde. Ele nunca tentou me fazer desistir. Ele nem cogitou aquelas possibilidades que os médicos normalmente te falam, né? Ah, você ainda está muito jovem, você pode mudar de ideia, ou você pode se separar, casar de novo. Isso aí pra mim nunca foi problema. Eu já sou casada com a mesma pessoa há 14 anos e ele sabe desde o início que o meu projeto de vida era de não ter filhos. Nesses 10 anos, eu fui sempre de tempos em tempos reforçando o meu desejo pro doutor, preciso fazer, eu quero fazer a laqueadura, preciso parar de tomar anticoncepcional. Eu já tô com má circulação nas pernas, já tenho alguns vasinhos, varizes. Eu tenho histórico familiar de problemas cardíacos, de problemas circulatórios. Enfim, eu queria mesmo parar de tomar o anticoncepcional, mas eu nunca senti firmeza em nenhum outro método que não fosse o hormonal. Até o hormonal é falho, é o menos falho de todos, mas é o que mais me dava segurança e eu nunca tive problema nenhum para tomar pílula anticoncepcional, tanto que eu terminei a minha cartela tem 4 dias atrás e fechei esse ciclo de anticoncepcional. Eu espero que a minha pele não piore porque eu tenho acne hormonal, mas aí a gente dribla essa dificuldade, esse probleminha de outras maneiras. Mas aí voltando lá, no dia em que eu ouvi o sim do doutor, que foi em agosto do ano passado, de 2017, ele falou assim, tá bom, Michele, você quer fazer? Vamos fazer. Então eu vou te pedir alguns exames e quando você trouxer o resultado desses exames, eu vou fazer o pedido de internação. Fiz os exames, levei para ele, tava tudo ok. E aí ele já me deu o pedido de internação e eu já fui ao meu plano de saúde, naquele setor de autorização, e fui lá levar junto com a documentação necessária para dar entrada no processo de autorização. Quando eu fui levar o pedido de internação no setor de autorização do meu plano, eu recebi uma ficha que eu tive que preencher com os meus dados e os dados do meu marido. Só que também tinham outras opções, você poderia marcar lá. Solteira, casada, separada, viúva, entendeu? Tem essas opções lá. Eu marquei casada, coloquei os dados dele, coloquei os meus. A gente teve que reconhecer firma das assinaturas, anexar a certidão de união estável, cópia de documento. A primeira coisa que a atendente me pediu foi o quê? Cadê a certidão de nascimento das crianças? Aí eu falei pra ela assim, eu não tenho crianças. Não tenho filhos. Aí ela já me olhou com um semblante assim de desaprovação. Na hora, você sente que a pessoa, tipo assim, cara, essa mulher é louca, tá dando entrada no processo de laqueadura e não tem filho. Mas enfim, cara, com 36 anos, na boa, gente, eu já tô mais que acostumada a passar por isso. Depois de um certo tempo, você aprende que isso não importa. Isso não vai mudar em nada no que você quer pra sua vida. E, na verdade, as pessoas estão muito preocupadas com os padrões. Enquanto você está querendo sair do padrão, você está querendo mostrar que você não faz parte daquele padrão, as pessoas insistem em querer colocar você no padrão social. Mas padrões sociais à parte,
Fiz todos os exames e os exames não foram exames complexos, não foram nada demais. Primeiro tive que fazer aqueles hemogramas, né, hemograma completo, exame de urina e das taxas também para ver como é que tá colesterol, glicose e tudo isso. Depois que o médico checou esses exames, aí a gente deu entrada no processo de autorização e tem que esperar 60 dias. No meu caso, nesses 60 dias, não aconteceu nada, ninguém me ligou, ninguém me chamou para conversar, já me falaram até que um psicólogo ligava para tentar saber por quê, para tentar fazer você desistir e tudo mais, mas no meu caso não teve nada disso não. Inclusive eu fiz uma ultrassonografia transvaginal onde apareceram alguns miomas e o médico achou interessante retirar esses miomas, já que eram pequenos e já que a gente ia abrir mesmo para poder fazer a laqueadura, já resolveu os dois problemas de uma só vez. Então seriam dois procedimentos, a miomectomia e a laqueadura. Passados os 60 dias eu liguei para o plano de saúde para saber como estava o andamento da autorização. E eles ainda não tinham nenhuma resposta. Aí isso me preocupou. Porque eu pensei assim, caramba, a documentação tá toda certinha, né? Tá tudo muito certinho, todos os exames, eles tiram cópia dos exames que o médico pede para dar uma checada e tal. Eu fiquei preocupada, aí me pediram para ligar no dia seguinte. Aí eu esperei mais 2 dias, liguei novamente, também ainda não tinham nenhuma resposta. A resposta que o atendente me passou foi que os médicos estavam em conferência, que eles estavam inclusive analisando o meu processo e que a resposta seria dada no próximo dia útil. Então eu esperei mais 2 dias, liguei e por fim a autorização já estava ok e eu podia já voltar no médico para poder fazer a marcação do dia da cirurgia. Voltei no médico no finalzinho de dezembro e já fiquei preocupada com as férias, né? Porque normalmente médicos tiram férias em janeiro e fevereiro e eu só tinha até dia 6 de fevereiro para fazer a minha cirurgia por causa da autorização, que ela também tem uma validade de 2 meses. Mas eu tive a sorte do meu médico ser um cara muito dedicado, porque ele é mesmo, e ele marcou a minha cirurgia para o dia 13 de janeiro. Então, ok, providenciei o restante dos exames que ele me pediu, que depois do processo autorizado, eu precisei fazer mais uns exames de sangue, precisei fazer um eletrocardiograma e um raio-x do tórax. Todos esses exames estão aqui, ó. Bom, pessoal, agora chegou a hora. Já tô aqui com a minha bolsinha, ó. E hoje já são 13 de janeiro, são 7h30 da manhã mais ou menos, e eu tô indo pro hospital agora. E de lá eu mostro mais coisas pra vocês. O meu médico, ele tinha feito 3 partos antes de fazer a minha cirurgia. Demorou muito tempo, eu fiquei esperando de 8 da manhã até mais ou menos umas 3 da tarde. Eu fiz planos de gravar pra vocês o antes de entrar na sala de cirurgia, o depois da sala de cirurgia, quando eu já estivesse no quarto. Depois que o médico chegou e me chamaram, foi tudo muito rápido e eu não consegui fazer a gravação desse antes de entrar para a sala de cirurgia, porque eu já tive que trocar de roupa, colocar aquele avental cirúrgico e já tirar as minhas coisas. Eu não podia ficar com câmera lá dentro, nada disso. Eu esperei mais ou menos uns 30 minutos até a minha cirurgia começar. A minha cirurgia durou mais ou menos 1h e 20, aproximadamente às 18 horas, né? Eu já estava no quarto. Aí logo meu marido já chegou, já começou a preparar as minhas coisas, né? Mas, gente, eu tava com uma agonia tão grande, porque eu tenho uma claustrofobia leve. Mas eu fiquei com uma agonia tão grande quando a anestesia começou a fazer efeito e eu não estava sentindo as minhas pernas. Aí eu fiquei muito agoniada, mas eu tentei manter o controle o tempo todo para não me desesperar. Foi assim, o momento mais difícil para mim. O primeiro momento mais difícil para mim foi esse. Foi quando eu tomei a anestesia, foi a RAC na coluna, né? E deitei. Quando eu deitei, a anestesia começou a fazer efeito, começou a me dar uma leve agonia, porque o braço vai para um lado, outro braço vai para o outro.
Suas pernas você não sente, então para quem tem claustrofobia é uma sensação horrorosa você não poder se mexer. Lógico que a gente não vai ficar se mexendo na mesa de cirurgia, mas é muito estranho. Eu pensei que eu ia dormir, mas eu fiquei grogue, eu fiquei acordada, ouvindo tudo, vendo, mas de vez em quando eu dava uma leve apagada. Mas eu tava muito calma, eu tava muito tranquila, eu não tava ansiosa, eu só queria realmente que tudo se resolvesse. Quando eu fui pro quarto, eu já tava sentindo os efeitos da anestesia, que foi muita tremedeira, parecia que eu tava com frio, mas eu tava com calor ao mesmo tempo, né? Eu tava tremendo, mas eu tava suando, a minha pele tava úmida, tava suada. O ar-condicionado estava ligado, eu estava tremendo, mas estava com calor, uma sensação muito estranha. E não sentindo ainda as pernas, eu querendo me mexer, me ajeitar, para mim ficar deitada de barriga para cima é difícil, porque me dá uma sensação muito ruim. Mas só de poder mexer os braços no quarto já me deu um certo alívio. E quando eu comecei a sentir um formigamento nos meus pés, foi que eu senti que a anestesia já estava ficando suave e que já estava começando a sair do meu corpo. Mas aí veio o quê? O medicamento, o antibiótico e o analgésico. E toda vez que a enfermeira vinha injetar no meu soro, me dava um enjoo tremendo do estômago e eu vomitava. Eu vomitei mais ou menos umas 5 vezes no dia da cirurgia. Até 11 horas da noite eu tava vomitando. Depois eu consegui comer uma pera. E no dia seguinte, quando teve o medicamento da manhã, eu também vomitei mais uma vez. E não vomitei mais, né? Consegui comer uma maçã no café da manhã e eu fiquei só no soro e na sonda, eu não podia levantar. Mas quando foi mais ou menos umas 9 horas da manhã de domingo, que eu fiz a cirurgia no sábado, no domingo de manhã eu pedi pro meu marido para me ajudar a levantar, para eu ficar um pouco em pé, sentar um pouco. Sentada realmente ficava meio difícil por causa do curativo e da dor também, porque é um corte desse tamanho, né, mais ou menos na linha da calcinha, embaixo da barriga. E para ficar sentada em cama de hospital é difícil, né, gente? Porque é uma cama mais durinha, né? É mais difícil ficar sentada. Então eu pedi para levantar. Aí me deu assim uma leve escurecida na vista, não me deu tontura, nem vontade de desmaiar não, mas assim, é como se eu tivesse feito muito esforço, sabe? Dar aquela escurecidinha na vista, parece que a nossa glicose cai um pouco, eu não sei bem se é isso. Mas eu me senti bem por estar em pé. Fiquei um pouco assim andando, né, para um lado e para o outro no quarto, sem poder me mexer muito porque eu estava de sonda, mas foi bom ter levantado da cama. Eu estava louca para tomar um banho, mas eu tinha que esperar a visita do médico. E para minha sorte, logo depois ele chegou. Às 10 horas, mais ou menos, foi a hora que ele passou para me dar alta e para ver como é que tava a cicatriz e tudo mais. A gente conversou um pouco, eu tirei algumas dúvidas com ele, agradeci. E foi assim um momento maravilhoso para mim. Foi um momento assim de muita paz. Primeiro, porque tinha tudo dado certo, tava tudo correndo dentro do previsto. São 11h31, eu saí do hospital agora. O médico passou lá 10 horas em ponto, me deu alta. Eu tomei um banho, tirei sonda, soro, já tomei mais uma dose do medicamento. Eu não fiz vídeo para vocês ontem, nem antes da operação, nem pós-operação, porque demorou muito. Eu fiquei bastante horas esperando para cirurgia, então eu estava num local cheio de pessoas também, então não ficaria muito bem fazer vídeo ontem ali, né, no meio das pessoas. E quando me chamou também já foi para ir direto para o centro cirúrgico, então foi bem rápido assim, né, desde o momento que chamou. Depois, quando eu fui pro quarto, a minha cirurgia começou mais ou menos 4 da tarde, às 6 horas eu já estava no quarto. Eu estava muito enjoada ontem por conta da anestesia, eu estava vomitando muito, porque eu tenho o estômago meio ruim mesmo. E assim, foi muito tranquilo, a equipe maravilhosa do Hospital Unimed Macaé. Os profissionais são muito carinhosos com a gente, muito criteriosos, né? Então assim, foi muito tranquilo
tanto, né, durante o procedimento quanto após. E eu fiquei muito enjoada ontem por conta mesmo da anestesia. Quando estava passando o efeito da anestesia, eu estava muito sonolenta, não estava conseguindo falar com ninguém no telefone. A minha sogra até foi me visitar e tudo, mas assim, eu não consegui conversar com ela direito, porque eu estava precisando muito mesmo era dormir. Então eu tirei o restinho da tarde de ontem e à noite para poder descansar, e hoje eu já estou bem melhor. Agora o Marcelo está na farmácia lá, comprando os remédios que eu vou ter que tomar, e depois eu conto para vocês como está sendo o meu pós-operatório. O pós-operatório é o mesmo de uma cesariana. O corte é o mesmo de uma cesariana. No meu caso, ele tirou os miomas, cauterizou muito bem cada um dos orifícios, porque tem muitas ramificações, né, muitos vasinhos, então para evitar a hemorragia tem que cauterizar muito bem. E depois ele fez a laqueadura cortando um pedaço de cada trompa, e depois do corte da trompa vem o fechamento dela para finalizar o processo. A primeira semana foi bem dolorida, os primeiros 3 dias então são os piores, porque por mais que você esteja tomando medicamento, eu estava tomando 4 gramas de analgésico e 4 gramas de antibiótico. Então é um medicamento bem forte, você tem que estar muito bem alimentado, não pode fazer esforço. Eu tava fazendo muito xixi, muito. É o meu normal já fazer muito xixi. E não sei se por causa do soro, a gente acaba fazendo até mais. Então o primeiro dia foi o pior pra mim, porque eu tive que ficar levantando muito pra ir ao banheiro. Quando o medicamento começa a fazer efeito, como eu tava tomando 6 em 6 horas, logo, né, dá uma boa amenizada na dor até vir o próximo medicamento 6 horas depois. Tranquilo, beleza, ótimo. Hoje é domingo, dia 21, acho. Então já passou uma semana da minha cirurgia, praticamente, né? Ontem fiz uma semana. E eu ainda tô de repouso, obviamente. Eu tô me sentindo bem melhor. Já não tô com tantas dores para levantar da cama. Diria que melhoraram assim uns 50%. Eu não tô mais tomando nenhum medicamento, porque o meu medicamento acabou na quinta-feira de manhã, né? O tratamento terminou. E só, né? Agora é só aguardar mais uma semana de repouso e quase nenhuma atividade para que eu possa estar me recuperando plenamente. O Nup tá aqui, ó, acabou de chegar para me fazer companhia, né, meu amor? Vai deitar na caminha dele agora. Nós vamos ficar aqui. Na semana que vem eu volto para falar como eu tô me sentindo após o período de recuperação total que o médico recomendou, que foi de 2 semanas. Hoje é o 11º dia após a cirurgia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro. E hoje eu tô me sentindo super bem. Hoje eu já fiz um almocinho, né? Não tô fazendo serviço de limpeza em casa, não tô fazendo nada disso. Mas assim, eu tô passando um paninho nos móveis, tô dando uma organizada nas coisas, lavando uma loucinha de leve, né? Fiz um almocinho rápido. E a dor já diminuiu uns 90%. Hoje é o dia que eu tô me sentindo melhor, por isso que eu tô aqui gravando pra vocês. Eu tenho um atestado de 15 dias pra fazer o meu repouso, pra me recuperar. Na segunda-feira, dia 29, eu volto ao trabalho de levinho. Atividades físicas antes dos 2 meses, tem que pensar. Pra cicatrização ocorrer de uma forma plena, para não ter risco de hérnia, para não ter risco de hemorragia, de nada. Eu vou ficar quietinha 2 meses, vou só pro trabalho, voltar para casa e moderar nos serviços domésticos, fazer o que realmente for possível fazer. Na primeira semana minha mãe veio aqui para casa, me deu aquela super força, né, que só a mãe dá. Ela manteve a casa em ordem, fez a comidinha e eu pude ficar relaxando mais. Mantendo, né, na verdade, esse repouso, e meu marido também continuando dando aquele super apoio, né? Eu tô me sentindo agora super bem, super com uma sensação de dever cumprido. Hoje mesmo eu tava conversando com meu marido sobre isso, né? Sobre, poxa, como foi difícil, né? Como foi demorado, como é complicado resolver esse tipo de questão. E eu vou deixar um recado pra você que, assim como eu, tem
como meta uma vida diferente dos padrões sociais, religiosos e comerciais, né? É muito importante que você, antes de qualquer decisão, você pense bastante, você reflita bastante, você troque ideias com o seu parceiro, porque independente de você continuar ou não com a pessoa que você tá, seja você homem ou mulher, né? Porque os homens também fazem vasectomia e eu conheço homens sem filhos que já fizeram vasectomia, que conseguiram fazer a vasectomia, que também é tão difícil quanto a mulher conseguir fazer a laqueadura, porque depende 90% do médico. Os outros 10%, quando o médico aceita, passa e você nem percebe. Você corre atrás, às vezes são documentos difíceis, que você tem que providenciar, que você tem que gastar, mas isso aí é o de menos, gente. Quando você ouve o sim do médico, dá vontade de sair correndo do consultório para você já ir providenciando tudo para você já fazer logo a sua cirurgia. Eu deixo muito claro isso lá no post do blog, que antes de tomar qualquer decisão, seja de ter filho ou de não ter filho, você tem que estar muito seguro, muito certo do que você vai escolher, porque ambas as decisões, elas são muito difíceis e você tem que ter realmente muita fibra para poder encarar as consequências da sua escolha de ter um filho e de também não ter um filho. Você vai ser muito alvo de preconceito, de exclusão, de desdém, de muita coisa, né? Acontece muita coisa na vida de quem não quer ter filho. Inclusive você é muito julgado, você é alvo de preconceito, mas não se importa com isso não. Porque a sua vida diz respeito a você exclusivamente, independente de você ser casado, de você estar começando um relacionamento, de você estar terminando um relacionamento, tome a decisão por você, tá? É o seu projeto, é o seu sonho, primeiro, aí depois você vai fazer projetos com outras pessoas, com outros homens, com outras mulheres, no caso dos homens, mas assim, se você não quer de coração ter um filho, não tenha. Porque é um projeto para a vida toda. Pensa nisso antes de tomar qualquer atitude, antes de pegar qualquer atalho de ter ou de não ter filhos, tá? Como eu disse lá no meu post e como eu digo para todo mundo que vem me procurar para falar sobre esse assunto, eu não estou aqui para influenciar ninguém. Eu estou somente contando a minha experiência, todo o meu processo e contando como eu estou me sentindo hoje, exatamente 11 dias após a minha laqueadura tubária. Eu já deixo aqui o meu agradecimento a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você tem alguma dúvida, comente aqui. Se você também fez laqueadura e enfrentou toda essa dificuldade, né? Já recebeu vários não de vários médicos, comenta aqui também. Se você é child free, se você participa de grupos de mulheres que não desejam ter filhos, que querem fazer laqueadura, estão enfrentando dificuldades, pode compartilhar esse vídeo também. Eu acho que vai ser de suma importância para mostrar que tem sim esperança para quem não tem filhos de conseguir um médico que tenha coragem, que entenda, que entre no seu universo, que entre no seu mundo, que te compreenda e, enfim, aceite fazer a sua laqueadura ou a vasectomia, no caso dos homens. Não desistam não, tá? Se é esse o caminho que vocês querem seguir, se é esse o projeto que vocês querem agregar ao estilo de vida de vocês, corram atrás porque vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, é só dar um like, se inscrever aqui no canal para receber os próximos conteúdos que chegam a cada semana e me seguir também nas redes sociais. Tá tudo linkado aqui abaixo no box de informações para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!